Você já percebeu que a nossa vida é um combate espiritual constante? Sim, estamos em uma verdadeira batalha, mas essa batalha não é contra pessoas, e sim contra forças espirituais do mal. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra demônios, principados e potestades. Por isso, precisamos usar as armas corretas, as armas espirituais. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Como lutar com as armas espirituais que Deus nos dá. Talvez você esteja enfrentando situações difíceis, lutas interiores, opressões espirituais e está tentando vencê-las com meios humanos. Mas o mal não se vence com força física. É preciso recorrer às armas espirituais. Hoje vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos de 14 ao 29, que diz: Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso, todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus então ensina algo poderoso. Esta espécie de demônio só pode ser expulsa com oração. Veja bem, certos males só são vencidos com vida de oração profunda. Assim também, minha gente, acontece conosco. O mal tenta nos derrubar, nos oprimir, nos fazer desistir. Mas Jesus nos dá o caminho: oração e fé. O pai do menino até diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Uma oração sincera que tocou o coração de Deus. Vamos reforçar isso com a leitura de 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos de 3 a 4, que diz: Porque embora vivamos na carne, não combatemos segundo a carne.
as armas da nossa luta não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que isso significa? Que as nossas armas precisam ser espirituais. Se queremos vencer o inimigo, precisamos estar munidos de oração, jejum, confissão, Eucaristia e a Palavra de Deus. E para concluir, deixo como lição de casa a leitura de Efésios, capítulo 6, dos versículos de 10 ao 18, que é o texto sobre a armadura de Deus. Ali aprendemos como nos revestir espiritualmente para resistir aos ataques do mal. Jesus está dizendo: só com oração podemos vencer. Então, escreva aqui abaixo nos comentários: eu não posso parar de orar. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.